Gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês o meu relato de parto normal pelo SUS. Gente, eu tenho um relato de parto muito grande. Pra não ficar uma hora e tralalá aqui falando, eu vou contar mais na prática do dia que eu fui realmente ganhar a Mari. Porque o que aconteceu? A Mariana nasceu no dia 25 de fevereiro, às 4h30 da manhã. Eu comecei a sentir as contrações de trabalho de parto no domingo. Isso foi de quinta para sexta-feira, de quarta para quinta-feira que eu ganhei ela. E eu comecei a sentir as contrações no domingo, acho que do dia 21. Então, se eu contar dia a dia, do dia 21 até o dia 24, vai crescer muito o vídeo. Então eu vou contar mais na prática como que foi a chegada no hospital e tralalá. Só queria deixar claro que nesses 3 dias anteriores eu fui na maternidade e eles me mandaram voltar para casa. Eu fazia a cardiotoco nas 3 vezes que eu fui, antes da hora de ganhar a Mari, antes dos finalmente. Eu fui para maternidade, eu fui para Amadora Aguiar, eu estava em Osasco. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui que eu ia para Osasco ganhar a Mari, para estar perto da minha família, da minha mãe, das minhas tias, para eu sentir uma confiança maior, uma segurança maior também nos primeiros dias com a neném em casa. Acabou, gente, que tudo que eu planejei deu errado, mas isso vai ficar para outro vídeo que eu vou contar depois. Continuando. E aí eles mandavam eu voltar pra casa porque eu estava com 3 dedos apenas de dilatação e o colo do meu útero estava grosso. Apesar das contrações que eu estava sentindo ser contrações de trabalho de parto, a neném estava fazendo força para descer, mas eu não estava dilatando. E eles não me seguraram. Gente, foi pra mim desesperador ter que voltar com aquelas dores que eu estava sentindo pra casa. Eu não desejo pra ninguém. E gostaria de deixar claro aqui que eu não quero que vocês se baseiem na minha experiência, gente. Porque minha experiência foi punk. Foi uma palavra assim pra resumir, foi punk. Não foi médio, não foi intermediário, foi punk, hard, mega master. Tá, eu na minha cabeça, por eu ter trabalhado a minha gestação inteira, ter sempre agachado, levantado, andado bastante, porque eu trabalhava no shopping, tava trabalhando no shopping. Então, pra mim, na minha cabeça, não tudo isso vai ajudar, vai influenciar no parto normal. Realmente, se eu for validar da hora que eu comecei a dilatar, foi super rápido. Mas esses 3 dias eu fiquei, que todo mundo fala que são os pródromos de trabalho de parto, foi o super pródromo, não foi o ser pródromo normal, foi o ser pródromo do pródromo do pródromo do pródromo, porque eu senti uma dor lascada. Pra dizer pra vocês mais ou menos a dor que eu sentia uma dor que vinha daqui das costas pra barriga. E era uma cólica, gente. Eu já tive cólica forte, de lascar, de não conseguir dormir, de rolar na cama, de ficar de 4 pra conseguir dormir. Mas essa superou todas as que eu tive, assim, no nível master. Aí passou esses 3 dias e cada dia que passava ia gradativamente ficando mais intensas as dores. As contrações com intervalos menores, elas estavam irregulares, mas estavam ficando com os intervalos menores. Eu tava contando no aplicativo, mas eu tava com tanta dor que tinha hora que eu ficava até meio dispersa, assim, sabe? E aí chegou no dia... O Leandro, ele tava aqui, foi pra lá, correu pra lá, porque ele ia assistir o parto. Chegou no dia 24, de manhã cedinho, de madrugada... Eu fui pra maternidade, fui pra Amadora Aguiar com o Leandro, 4h30 da manhã.
E aí nós fomos, tava vazia a maternidade, então eu fui atendida super rápido. Eles fizeram cardiotoco, eu estava com contração ainda bem forte, trabalho de parto, mas zero de dilatar. Continuei com 3 dedos de dilatação. E aí... Só um minutinho. Cara, oi gente, eu vim participar do vídeo. E aí, continuando, eu fui pra Amador Aguiar no dia 24, bem de manhã cedinho, com o Leandro. E aí eu fiz a cardio, o médico fez o exame de toque, eu tava com 3 dedos ainda de dilatação. E o que aconteceu? O médico, ele não falou pra mim que eu estava apenas com 3 dedos de dilatação. Ele não falou nada, só falou que eu não estava em trabalho de parto ativo ainda. E aí eu fui para uma sala tomar Buscopan na veia, porque todas as vezes que eu ia na maternidade, eles me davam Buscopan na veia para aliviar a dor, mas não aliviava nada, sinceramente não aliviava nada da dor. E aí eu fui e perguntei para uma enfermeira que estava lá do lado, que tinha me dado a medicação, com quantos dedos o médico falou que eu tava. E ela falou que eu tava com 6 dedos. Gente, eu já mandei mensagem pra minha mãe, eles vão me internar, que não sei o que, mandei mensagem pro Leandro, tô com 6 dedos de dilatação, vão me internar. Gente, eu ainda estava com 3 dedos de dilatação. E isso foi pra mim, assim, Eu tava muito desesperada, porque eu já tava sentindo dor há 3 dias, eu tava muito cansada, sabe? E aí... Foi tipo, eu perdi meu chão na hora, assim, porque eu tava muito desesperada, eu tava muito à flor da pele, qualquer coisa tava me irritando e eu tava muito cansada mesmo. E aí eu peguei e voltei pra casa, como eu já imaginava, quando eles me falaram que eu tava com 3 dedos ainda, eu voltei pra casa e aí eu fui dormir, porque a gente levantou de madrugada, né? Aí a gente chegou em casa, a gente passou no mercado, Leandro foi, buscou pão, a gente tomou café da manhã e a gente dormiu. Foi dormir mais ou menos umas 8 horas da manhã. Acordamos umas 2 horas da tarde, 2:30 da tarde. Aí a gente acordou, aquele calor, aquela preguiça, porque quando a gente dorme de manhã e acorda de tarde, é uma preguiça, gente do céu, uma moleza. Só que eu estava sentindo as contrações, mas estavam fracas, só que elas estavam regulares, já estavam começando a ficar mais regulares o intervalo delas, mas não estava muito dolorida ainda, tava menos ainda do que a hora que eu tinha acordado de madrugada pra ir. Aí beleza, a gente levantou, ajeitou as coisas, aí o Leandro fez um almoço, só que eu fui almoçar, já era umas 6 horas quase, 6 horas da tarde, e eu comi muito pouco. Guarda esse detalhe, quando você for parir, come, gente, mas come muito, come antes de sair de casa, porque se você não sabe se vai demorar lá até a hora que você for ganhar seu filho. E eles não ficam dando comida toda hora não, tá? Eles não ficam dando comida toda hora não. Então assim, você se alimenta bem pra você ter força também pra ganhar seu filho, porque o negócio é cansativo, viu? Aí eu comi muito pouco e a minha mãe falou: Denise, vai tomar um banho pra você dar uma relaxada. Mas gente, foi totalmente o contrário. Esse banho ele não relaxou, foi nada. Esse banho, ele invocou o 7º Hokage, que eu não sei o que foi que aconteceu, não. Gente, eu senti uma dor nas minhas costas. Minha filha acabou de mamar, tu quer mamar de novo. Eita, que esse dedo tá gostoso, né? Pera aí, gente, vou ter que dar uma pausa aqui pra dar um mamazinho. 2 horas depois. O vídeo vai ser continuado com a nossa convidada especial, porque ela não quer dormir e eu preciso continuar o vídeo e eu vou continuar o vídeo com ela. Continuando, vão alimentadas pra ganhar o filho de vocês, para dar à luz, que a gente tem que dar alimentada e plena, né? Plena a gente não consegue ficar muito, mas alimentada pelo menos de buchinho cheio a gente tem que estar. E aí eu não comi direito, tomei o banho, né? Raposa de 9 caudas se apossou do meu couro. E aí a gente foi
eu decidi ir novamente para a maternidade, mas agora eu ia para outra maternidade. Minha mãe resolveu me levar para Barueri. Por quê? Gente, eu tava sofrendo demais de dor. E eu tava voltando toda hora da maternidade, mesmo com 3 dedos de dilatação. Eu imaginei que eu não tivesse dilatado ainda. Falei, não dilatei mais, vou continuar sofrendo. Eu só chorava e berrava. E, gente, as contrações começaram a aumentar no nível de que eu não conseguia ficar em pé. E toda vez que a contração vinha, me dava muita vontade de fazer cocô. E aí eu tinha que agachar e fazer aquela força. E aí foi a hora que eu percebi que provavelmente estava perto de eu ganhar a Mari. Porque eu não conseguia mais ficar em pé quando as contrações vinham. E eu sentia muita vontade de fazer força. E aí foi nesse momento que a gente se arrumou, né? E a gente foi pra maternidade. Foi eu, a minha mãe e o Leandro. E aí a gente resolveu pegar um caminho, né? Na verdade, o Leandro e minha mãe colocaram no Maps lá o endereço do hospital. E a gente resolveu pegar o caminho da rodovia no horário dos rodízios, do horário disponível dos caminhões, que era 7 da noite. Gente, tava um trânsito, tinha caminhão pra tudo que é lado, não tinha como a gente passar, tava um trânsito e eu berrando, gente, nesse momento eu já tava berrando de dor, porque eu não aguentava mais, eu tava cansada, eu queria só fazer força e eu tava meio que desesperada também, sem controle psicológico nenhum. Ele foi pro brejo na hora, porque eu ficava muito desesperada. Antes de começar a contração, quando eu sentia que ela ia começar, eu já ficava desesperada, já queria chorar, já começava a fazer força. Então eu fui me cansando muito rápido. Comecem a marcar os horários. Chegamos no hospital do centro de Barueri, o Mourão. E aí lá só faz parto de alto risco. Então, se eles fizessem meu parto lá, iam tirar a vaga de outra pessoa que precisava mais do que eu, porque na cabeça deles eu ia dilatar, eu tinha força e tal, e realmente eu tive mesmo. Então, eles não fizeram meu parto lá, mas eles me seguraram a ambulância e me pegar lá e me levar para o SAMEB, que é a maternidade de Barueri, né? E como eu estava lá nesse hospital de Barueri, eles me encaminham direto para a maternidade sem precisar eu me locomover. Aí eles mandam a ambulância ir buscar. Eu sei que eu cheguei lá, fui fazer a cardio, eu tava berrando. Gente, eu cheguei lá berrando aos prantos, eu não conseguia ficar em pé, eu chorava, eu berrava muito. Eu parei o hospital, assim, foi cena de filme mesmo. Não foi uma coisa de, eu cheguei em plena no hospital, me preparei, fui de cadeira de roda pra sala, fiz a cardio, eu não sentia dor nenhuma, eu só queria tomar um remédio pra começar a dilatar, já estava com 4 dedos, fui internada tranquilamente. Não foi nada disso. Gostaria muito de contar essa história, que essa história fosse minha, mas não foi. E eu gosto da minha história porque foi a minha filha que quis vir assim, ela quis me dar trabalho pra vir. E tá tudo bem, entendeu? É nóis, nós aguentou o couro, então já era. Aí chamaram o pessoal, era no 8º andar, se eu não me engano, desse hospital que levavam a gestante, né? E aí eu fui, uma enfermeira, um anjo que caiu do céu. Acho que foi de todas as enfermeiras que me atendeu, acho que essa foi a mais calma, a mais paciente e que tentou me ajudar a fazer uma respiração consciente no momento. Porque eu tava fora de mim, eu tava tipo... E aí eu tava chorando, gritando muito, e aí ela começou a fazer uma respiração consciente comigo, enquanto vinha as contrações, ela colocava a mão na minha barriga, isso enquanto eu tava fazendo o cardiotoco. E aí ela me ajudou muito, sério, ela me acalmou demais. Mas depois eu fiquei louca de novo, mas ela me acalmou naquele momento. Aí passou, ela fez a cardio, a médica falou que eu tava indo pra 4 dedos de dilatação, uma outra enfermeira que me atendeu falou que eu estava indo pra 4 dedos de dilatação,
e que eles conseguiram uma vaga pra me internar. Gente, tudo que eu queria nesses 4 dias que eu sofri de dor era ouvir: você vai ser internada. E eu não ouvi. No momento que eles me falaram isso, me deu um alívio tão grande que vocês não têm noção. Agora, lembrando vocês, lembra que eu não tinha me alimentado direito? Pois é, menina, minha pressão começou a cair, elas tiveram que me dar soro pra neném, falou que a neném tava com fome, tiveram que dar soro pra alimentar a neném, tiveram que dar soro pra subir minha pressão e me dar uma reanimada. E depois desses soros que eu tomei, elas falaram que era normal que eu vomitasse. Gente, eu vomitava litros de água amarela. Litros, é aquele gosto amargo. Horrível, que sensação horrível vomitar naquele momento com aquelas dores. Tipo, juntou as contrações com a vontade de vomitar e meu estômago revirando. Foi um momento assim muito, muito, muito chato. Eu só chorava, só pra todo lugar que eu olhava, que eu vi uma médica, eu pedia pra me dar uma anestesia e fazer uma cesárea. Naquele momento eu já tinha desistido de fazer um parto normal, já tinha desistido de fazer força, eu já tava muito cansada e muito fraca. E aí eles chamaram a ambulância, era 9 horas da noite. A ambulância chegou, já era meia-noite, quase 1h da manhã. Acho que já era 1h da manhã. E aí eles me levaram e eu entrei na ambulância. Eu falava assim pro médico, assim pra enfermeira: você vai me atender lá dentro? E aí ela: não, eu não vou te atender, mas eu vou te acompanhar até lá dentro. Aí eu falava: você pode me pedir para elas me dar uma anestesia? Você pode pedir para eles me fazer um parto cesárea? Porque eu não aguento mais sentir dor, eu não aguento mais sofrer, eu tô muito fraca, eu tô muito cansada, eu sinto que eu não vou conseguir fazer, eu sinto que eu não vou conseguir ganhar ela de parto normal, vai dar um treco em mim na hora, eu tô sentindo. Eu falava isso pra ela, e eu falava isso pra todos os enfermeiros e as enfermeiras que vinham me atender, gente. Eu fiquei fora de mim. Eu cheguei lá no SAMEB, eu já tava num nível de contração que eu não ficava mais em pé, eu só ficava abaixada e fazia força. Eu só andava abaixada e fazia força, abaixada e fazia força. Eu tava praticamente andando agachada mesmo, como se eu estivesse fazendo um treino da academia. Tava eu agachando no hospital e fazendo força. E as médicas falavam: você não pode fazer isso, senão sua filha vai nascer aqui. Eu falava: mas eu já tô 3 dias sofrendo com dor, eu não aguento mais. Eu falava isso pra todo mundo. Todo mundo que vinha tentar me acalmar, eu falava isso, eu já dava uma patada. Eu tava fora de mim, sério. E aí eu entrei na sala da triagem, fiz a triagem, não conseguia nem falar direito. Entrei na sala pra médica me examinar, para as enfermeiras me examinarem. Foram fazer a cardiotoco de novo. Gente, eu peguei um ranço do cardiotoco que vocês não têm noção. E ficar deitadinha de lado. Ficar deitadinha de lado é uma dor, menino do céu. Aí eu fui fazer o cardio, elas me deixaram deitadinha de lado, lá virado pra esquerda. E aí, nesse momento, já tava, gente, num nível que, cara, sério, é uma coisa assim muito louca. Eu não imaginava que o corpo poderia produzir esse tipo de dor nesse nível, sabe? Uma dor muito aguda, muito forte. E nesse momento as minhas contrações não tinham quase nem intervalo. Elas estavam vindo praticamente com intervalo de 1 em 1 minuto. Já tava quase realmente para ganhar a Mariana. Então tava muito forte. Ela fez o exame de toque em mim e falou: você tá com 4 dedos de dilatação. E eu falei: Senhor amado, eu não acredito que eu tô com 4 dedos de dilatação. Imagina quando eu chegar em 8 dedos de dilatação. E não, eu não vou estar. Gente, foi complicado. E aí eles fizeram um teste de Covid em mim também. Fizeram um teste rápido, aquele que tira o sangue do dedo. E aí eu não aguentei fazer 20 minutos de cardiotoco. Eu comecei a berrar lá dentro, comecei a chorar. E aí a minha mãe entrou, né? Ela mandou eu trocar de roupa, trocou as minhas roupas. Minha mãe trouxe as roupas que eu tava. E aí a médica mandou eu colocar as roupas do hospital, né?
E aí já me encaminhar lá pra cima, né? E nesse momento, minha mãe que tava me acompanhando. Mas quem ia ficar comigo lá no pré-parto e acompanhar o parto era o Leandro. E aí o Leandro tava lá fora, estacionando o carro, fazendo essas coisas. E aí a minha mãe foi fazer minha ficha, eu acho. Na hora que a médica mandou minha mãe sair pra fazer minha ficha. E eu fiquei lá dentro sozinha. E eu só pedia anestesia o tempo todo. E aí uma enfermeira super ignorante falou pra mim: você vai sentir dor aí até sua filha nascer. Gente, aquele momento, naquela hora que eu vi aquilo foi triste, porque tudo que eu queria que alguém falasse: tudo bem, mãezinha, a gente vai te dar uma anestesia. Era o que eu queria ouvir, apenas. Mas eles não me deram. E aí, gente, eu fui tão terrível que eu já tinha pesquisado se eu poderia ou não tomar uma anestesia no hospital SUS, né? E aí, quando eu cheguei... Calma, vou chegar, daqui a pouco. Aí, a minha mãe trocou de lugar com o Leandro, trocou o nome lá, ele colocou o nome dele pra ele subir comigo pra sala de pré-parto. Gente, o Leandro sofreu tanto comigo na sala daquele pré-parto. Tadinho, ele já tem um lugar no céu reservado pra ele, depois daquela experiência. Porque eu cheguei na sala de pré-parto, tinha 2 enfermeiras, uma senhorinha baixinha que me buscou lá na recepção e foi subindo comigo junto com o Leandro. E aí ela olhava assim pra minha cara e falava: eita, mãezinha de primeira viagem, você vai sentir muita dor ainda. E eu ficava: eu não aguento mais sentir dor, por favor, me dá uma anestesia, por favor, faz um parto cesáreo. E ela: não, mãezinha, você tá dilatando, você vai dilatar, a gente vai colocar você no banho, vai estourar sua bolsa depois. Detalhe, minha bolsa não tinha estourado. E você vai ganhar a Mariana. E aí, meu tampão já tinha saído tudo, né? Que meu tampão começou a sair no domingo e ficou saindo até o dia que eu ganhei ela, tava saindo. Pouco em pouco. E aí foi o tampão que acarretou todas essas dores, porque foi quando ele começou a sair que eu comecei a sentir as contrações. E aí eles pegaram, fizeram exame de toque. Gente, foi muito bizarro, porque eu tava lá embaixo, a médica que fez o toque de mim lá embaixo tava com 4 dedos. Quando eu subi lá pra cima pra sala de pré-parto, o médico entrou na sala pra fazer o exame de toque em mim, ele falou que eu estava com 6. Então, assim, foi coisa de 20 minutos eu dilatei mais 2 dedos. E eu tava com uma dor, olha, não era fraca não, viu? E aí eu fui deitada lá, comecei a assinar os termos de internada, não tinha mais nem consciência de mim, ela só falava: assina aqui, eu assinava, e assina aqui, eu assinava, eu não tava lendo nada, não queria saber de nada, eu só queria que aquela dor acabasse. E aí o Leandro começou a fazer massagem nas minhas costas pra aliviar, só que eu tava muito estressada com tudo, e aí ele parou de fazer a massagem: eu não paro de fazer a massagem, tá doendo. E aí o médico que fez o exame de toque em mim, ele falou: nossa, como é que você aguenta ela, pai? Meu Deus, que não sei o que. Começou a me zoar, tanto que no outro dia, depois que eu tinha ganhado a Mari, ele foi lá ver se eu tava bem, junto com o pai dele, que também é médico. E ele foi lá me zoar e falar que eu era muito chata e ele não sabia como o Leandro tava comigo. Pois é, Mozão, você foda, forte abraço. E aí isso era umas 2 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, eu tava com muita fome, eu pedi pra elas me darem torrada, e elas me deram torrada e chá, porque era o que tinha. Na verdade, eu só pedi alguma coisa pra me comer, e elas falaram que tinha isso, e elas me deram. E aí eu comi, e aí elas falaram que depois que 3 horas da manhã elas iam me colocar no chuveiro, e 2h30 elas iam estourar a minha bolsa. Não, elas iam misturar minha bolsa 3 horas e me colocar no chuveiro 3 horas. Mas elas colocaram 2h30 da manhã, por quê? Porque eu fiquei enchendo o saco delas. Exatamente. E aí, 2h30, com eu enchendo o saco delas, chorando, berrando, lá com todas aquelas contrações e aquela coisa toda, elas estouraram a minha bolsa 2h30 da manhã. Gente, você não sente nada. Eu realmente não senti nada na hora que elas estouraram a minha bolsa. Eu só senti a água quente escorrendo pelas minhas pernas
E foi só o que eu senti, não senti dor nenhuma. E aí eu fui pro chuveiro. Gente, no chuveiro o negócio ficou mais louco que já tava. Eu fiquei das 2h30 até as 3, até quase 4 horas da manhã no chuveiro. E aí eu chorava muito e eu fazia muita força de cocô. Porque ali eu realmente achei que minha filha ia nascer debaixo do chuveiro, de tanta força que eu tava fazendo. E eu acho que foi isso que ajudou ela a trabalhar bem lá o encaixe dela. Porque na hora que eu voltei do banho já tava quase tudo feito lá. A médica só me ajudou a dilatar mais um pouquinho. Porque eu fiquei no banho até 4 horas da manhã. Quando eu saí do banho, fizeram exame de toque. Eu já estava com 8 dedos de dilatação. E com uma dor que eu não sabia descrever o nível da dor. Não tenho condição. Eu tava praticamente inconsciente quase, de tão cansada que eu tava. E aí a médica fez isso. Aí foi outro, trocou o plantão, né? Veio outros enfermeiros e a médica que veio fazer o meu parto. E aí ela falou pra mim, faz força e me ajuda a encaixar a neném. Porque a neném, ela tava bem encaixadinha, só que eu tava com 8 dedos de dilatação. Então o que ela fez? Me ajudou a dilatar mais 2. Aí ela foi lá, enfiou a mão, fez assim, assado. E aí ela falou, tá com 10 dedos de dilatação, corre, leva ela pra sala de parto. Aí me trocaram de maca, ainda tive que fazer força de levantar e de abaixar. E eu tava tipo assim... Eu tava tipo assim. E aí ela só falava pra mim, quando a contração passar, pode fechar o olho, descansa. E aí quando voltar você faz força de novo. Não se esforça. Fora da contração. E eu segui a risca. Toda vez que vinha a contração eu fazia força. Aí nesse momento falaram pro Leandro colocar a roupa dele, né? Falaram, vai pai, coloca a roupa que a neném já vai nascer. Aí a gente foi pra sala de parto, abri minha perna daquele tamanho, né? Daquele jeito. Deixa eu colocar a neném aqui no berço pra eu encenar o que eles fizeram comigo lá. No berço não, caindo. Eu tava aqui deitada, com as pernas aqui assim, né? E aí, o Leandro tava aqui atrás. Ou aqui, não sei. E aqui na frente tinha um enfermeiro. E aqui tava a médica que tava fazendo todo o negócio ali dentro, né? Puxando, me ajudando pra empurrar mais. Aí, teve uma hora que ela falou, faz força que ela tá descendo. Você não tá sentindo? Eu falei, não tô sentindo. O que eu senti foi arder. Gente, eu te juro que toda dor que eu senti antes do parto, antes da Mariana nascer, foi só aquela dor que eu senti. Porque na hora que a Mariana nasceu, na hora da Mariana sair, eu não senti dor. Por quê? Porque a dor que eu tava sentindo era da contração. Quando eu fazia força, aliviava a contração. E aí eu não senti realmente ela passar no meu canal vaginal. O que eu senti foi uma forte ardência, tipo como se estivesse esticando, mas eu não senti ela em si passando. Eu só fui sentir ela mesmo depois, eu acho que passou o ombrinho aqui dela, que aí eu senti ela escorregando. Mas eu acho que porque como tava mais apertado com o ombro, eu não senti. E depois aliviou, aí eu senti só ela escorregando, mas na hora da cabeça de descer eu não senti. E aí, diz o Leandro que ela jogou uma anestesia lá em gel na hora, não sei. Eu sei que ele me deu uma anestesia na perna, na hora que ela foi me dar os pontos, que ela me deu 3 pontos internos. E aí, na hora que depois que eu empurrei, a médica falou, mãe, coloca os braços aqui em cima, aí eu coloquei. Aí na hora que eu coloquei, ela jogou a neném, e aí ela veio toda quentinha, toda pesadinha, tava meio roxinha, mas... sabe, toda cozidinha assim, ai, não sei explicar, gente. Ali minha vida mudou completamente, porque eu estava 3 dias sentindo dor. Fiquei em trabalho de parto ativo lá dentro da maternidade. Eu cheguei na maternidade, gente, acho que era quase 1h30 da manhã. Mariana nasceu 4h30, foi 3 horas de trabalho de parto. 3 horas de trabalho de parto e muita dor. E 4h30 da manhã, o que eu queria depois que ela nasceu? Dormir.
Coitada de mim, menina. Eu fui dar peito pra essa menina, fiquei 2 horas dando mamar pra ela. E, gente, eu só queria dizer que todos os enfermeiros, todas as pessoas que me atenderam nesse hospital, lá no Sameb, foram maravilhosos. Eu sentia que eu tava num hospital particular, de tanta atenção que eles davam pra gente lá. Não só pra mim, mas pra todas as meninas que estavam na sala comigo, lá na sala de parto. Detalhe, o Leandro ele não pôde ficar comigo no hospital. Eu ganhei a Mariana, ele assistiu o parto, também não pegou ela por conta do Covid, né, que já estava estourado quando ela nasceu de novo, já estava em alta, assim. E aí não podia ficar ninguém no quarto, não podia visita. E aí eu fiquei os 2 dias com ela lá sozinha. E eu chorei muito esses 2 dias lá. E ainda mais porque lá eu descobri que minha mãe estava com Covid. Minha mãe teve que se isolar. E eu fui pra lá justamente pra ficar perto da minha mãe, porque eu queria ajudar dela nos primeiros dias de vida da Mari. E aí eu não pude ter a ajuda dela por conta dessa doença. Mas deu tudo certo, graças a Deus. O Leandro ficou com medo de estar com Covid também, né? Porque ele estava na casa da minha mãe. Então ele ficou meio que isolado da gente. Porque ele fez o exame, né? Deu negativo, mas o Leandro ele é muito neurótico com Covid. Toda semana ele acha que ele tá com Covid. E aí ele se isola da gente, assim, do nada. E aí ele se isolou da gente, mas ele ficou lá na minha mãe, me ajudou, ele fez comida, me deu muita assistência lá, mesmo não ficando perto da gente. Eu fiquei presa no calabouço, igual fiquei presa na torre, no calabouço não, fiquei presa na torre, igual uma princesa, porque pra não ter não ter contato com o Leandro e com os meus irmãos. Mas assim, gente, eu sofri muito, Não se baseie no relato de parto de ninguém. Você tem que ter noção do que você pode fazer no momento de trabalhar a sua dilatação, trabalhar o seu colo do útero. Eu fui ouvir que meu colo do útero tava fino só depois que eu comecei a fazer muita força, sabe? Sentindo a dor que eu tava sentindo. Então, talvez, se eu tivesse começado a fazer a força que eu estava fazendo no dia que ela nasceu, dias antes, pudesse ter afinado mais o colo e ela tivesse nascido antes, porque eu realmente estava sentindo contração de trabalho de parto, mas eu não estava dilatando. Então, talvez se eu tivesse feito a força que eu fiz naquele dia antes, ela tivesse nascido antes, até no dia do aniversário da minha melhor amiga. Mas não aconteceu. Mas tá tudo bem. Minha neném veio saudável, cheia de saúde, gordinha, grandona. Detalhe, gente, a Mariana, ela nasceu de 37 semanas e 3 dias. Ela nasceu com 3 quilos, 145 gramas e nasceu com 49 centímetros. E eu, sendo mãe, mulher e sabendo os controles e limites do meu corpo, né? Eu já sabia que eu não ia aguentar até 39, 40 semanas. Porque com 33 semanas eu já não aguentava mais trabalhar. Eu já estava no limite do meu limite. Meus pés já estavam inchados dos inchados. E eu já estava com dores, ela já estava pesando em cima da minha bexiga, eu já estava tendo cólicas e contrações fortes desde as 32 semanas. Mas foi começar a ficar dolorida de verdade a partir de 36 semanas. Então eu sabia que não ia demorar para eu ganhar minha filha. Eu sabia que estava perto. E a gente conhece o nosso corpo. Então é assim, por mais que a gente peça conselhos para as pessoas, dicas, você tem que se basear no seu corpo que você está sentindo. Não adianta só você falar, eu tô sentindo dor, será que é a hora? Você vai saber quando for a hora. O seu corpo ele vai te mostrar o seu limite e você vai correr para a maternidade. E por mais que as pessoas falem, espera você sentir uma dor insuportável. Gente, nem todo mundo sente uma dor insuportável para ganhar neném. Eu senti uma dor de, nossa, nunca imaginei na minha vida sentir esse tipo de dor. Mas nem todo mundo sente. Porque eu me baseei nos partos da minha mãe, achando que eu ia ter o parto da Mariana parecido com os que ela teve. A minha mãe, ela só sentiu dor na hora de nascer. Tanto que meu irmão mais novo, a minha mãe correu pra maternidade, ele já tava coroando. Então, assim, tem mulher que sente dor antes, tem mulher que sente dor só na hora.
O ideal é, sentiu dor, tá forte, corre pra maternidade. Não fica se baseando no que fulano, cicrano, bertrano diz. Você tem que fazer o que é melhor pra você e pro seu filho com responsabilidade, tá bom? E uma dica que eu dou, ande bastante, faça bastante agachamento, porque assim, eu demorei pra dilatar, mas na hora que dilatou foi em 3 horas a menina nasceu. Então se era pra nascer assim, se ajudou foi nisso, ótimo, maravilhoso. Sofri 3 dias? Sofri. Até dilatar? Foi. Mas quando dilatou, foi em 3 horas. Entendeu? Foi uma coisa rápida, sofrida. Sofrida. Foi sofrido, gente. Eu não vou ficar romantizando essas coisas que as pessoas fazem com o parto, com a maternidade, com a gestação. A gente tem que ser na forma real mesmo. Eu sofri muito de dor, mas foi rápido. E eu venho pra falar a verdade, entendeu? Eu não vim pra falar, ai gente, eu senti dor, mas foi tranquilo, ou foi pouca dor. Não, eu senti muita dor, eu tive um trabalho de parto puxado, eu fiquei quase 4 dias sentindo dor. E mesmo com todas essas dores, vale muito a pena, sabe? Porque depois que minha filha nasceu, a única coisa que eu queria, assim, naquele momento é que tá com as bolsas dela pra arrumar ela, botar uma roupinha, enfeitar ela, deixar ela lindinha, cheirosinha e limpinha. Porque a gente quer o melhor pro nosso filho e a gente já tem que começar a pensar nisso da barriga desde o momento de nascer. Então, tenha um bom parto. Se você é tentante, continue tentando, você vai conseguir, porque eu não tava tentando e eu consegui. Então, você que vai tentar, você vai conseguir mais ainda, menina. E outra coisa, mantenha calma. O máximo possível que você conseguir manter a calma, fazer muita meditação, controlar sua ansiedade e tudo que você puder fazer, faça. Porque eu disse que eu ia fazer um monte de coisa na minha gestação e eu não fiz por cansaço, por estar trabalhando, porque eu ia chegar em casa só dormir, botar os pés pro lado, comer. E aí eu acabei deixando muita coisa passar, e aí que poderia ter influenciado na minha calma na hora de ganhar a Mariana. Mas cada caso é um caso e o meu caso foi esse, tá bom? Um beijo, muito obrigada por quem assistiu até o final, por quem pulou também, por quem deu joinha também. Se inscreve no canal que eu tô começando nessa vida de youtuber. Eu prometo que eu vou começar a fazer vídeos com mais frequência. Agora, depois que a Mariana nasceu, o meu up voltou de novo, né? Porque a gente passa por uma fase assim muito pesada dentro da gestação, pelo menos eu passei. Foi uma fase de muita ansiedade e estressante por ansiedade mesmo. Então assim, ui, que louca. Então assim, se acalma, tenta manter a calma nesse momento, para você conseguir se conectar melhor com o seu corpo e conseguir fazer com que ele faça as coisas que você quer que ele faça, tá bom? Um beijo e até a próxima!